Embora eu tenha estudado no último vídeo que sábado é um dia bíblico de repouso, instituído para Deus, observado para cristãos no Antigo Testamento e para próprio Jesus e seus discípulos no Novo Testamento, e enquanto que a maioria de cristãos hoje está a santificar domingo em vez de sábado. Quem que autoriza essa mudança? Por que a mudança foi autorizada? Será que a Bíblia Sagrada apoia essa mudança? Devem deixar que a própria Bíblia responder. Alô, meus povos, meu nome é Marcos da Rosa. Se é a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. Se você está assistindo esse vídeo no nosso canal de YouTube, lembra sempre que debaixo de inscrição de cada vídeo, você pode encontrar com todos os versos bíblicos e de acordo com tópicos de estudo, tanto na português e também na inglês, não é que você pode comparar com o próprio Bíblia, todos os versos na casa, assim você pode ter a própria conclusão. Para modo, a nós nunca crê que nós acreditamos em nós, mas nós não crê que nós acreditamos naquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Tema de estudo de hoje é de sábado para domingo. Mas antes de estudo de hoje, a nós não está convidando que assistir aquele último vídeo que foi publicado no nosso canal de YouTube de título Mandamento Desprezado. Se for possível, por favor, para assistir primeiro esse vídeo, assim poder compreender melhor o estudo de hoje. Quantos textos bíblicos tem e quais são os textos bíblicos que papia sobre dia domingo? Será que esses textos bíblicos que você também lê, ele está falando, mas não deve guardar domingo como dia santo? E no dia de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de qual tinha expulsado 7 demônios. E no primeiro dia da semana, de madrugada, foram eles ao sepulcro levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras com elas. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Nenhum daqueles versos que nós não lemos na Bíblia está referido domingo como dia de adoração. Na Bíblia, símbolo de ressurreição de Cristo e batismo, e não domingo. Todos esses textos bíblicos que nós acabamos de ler são fatos que está acontecendo no primeiro dia de semana, que é domingo. Mas nenhum desses textos bíblicos está confirmando que o primeiro dia da semana está substitui sábado como dia de guarda. O que é que está acontecendo na igreja cristã antes de volta de Cristo? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte o que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e o prosperou. Isso que eu acabei de ler é uma profecia que foi cumprido, que Satanás está entrando dentro da igreja, ele está a destruir verdade.
e verdade está ser botado ou lançado na chão. E também, segundo profecia bíblica, Igreja de Cristo, no decorrer de séculos, ela passava por um período de apostasia, que é abandono de verdades bíblicas, e ela dominava pessoas para concordar ou acreditar na verdade, não é que pessoas estavam a introduzir dentro da igreja costumes e práticas pagãos. Que prática era observado entre povos pagãos no tempo de Moisés, no Velho Testamento? Não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido o que se incline perante elas, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas partes que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses, e se encurvar a elas, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. De acordo com o Zé que não leu, a nós nunca deve fazer nenhuma adoração para a lua, para a estrela, para o sol, ou outros exércitos de céu na nossa adoração. Nossa adoração tem que ser exclusivamente a Deus. Mas, no tempo de Moisés, povos pagãos adoravam sol, adoravam lua, estrela e astros. E criação era adorado no lugar de Criador. E no livro de Romanos, está falando, mudaram a verdade de Deus à mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Agora, que costume que tinha entre povos de Deus nos tempos de Moisés? E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 ômegas para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E eles disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ao longo da história, povo eleito, que é povo de Deus, judeus, continua a obedecer mandamento conforme registrado na Êxodo capítulo 20. A essas que adorava sol, nem as que adorava imagens de escultura. Santificação do dia de sábado foi acompanhado por milagres semanal de maná que catacaíba no dia 7º. Se não ler capítulo inteiro do livro de Êxodo, capítulo 16, do período que o povo de Deus era alimentado com maná todo dia. Maná caía todo dia de manhã, antes de sol sair, num período de 6 dias. Maná começava a cair a partir do dia domingo, cedo, até sexta-feira, mas é que caía na sábado. Só que a ordem de Deus para o povo era o seguinte: a partir do domingo até quinta-feira, nós temos que apanhar quantia suficiente de acordo com a família, e as maná devem ser comidas aquele próprio dia. Ninguém quer mestre guardar para outro dia, para modo ele estragar. Mas na sexta-feira, nós devemos apanhar maná na porção dobro, de acordo com a família, de número de família, mas na sexta-feira, nós devemos guardar maná para outro dia, para nós devemos comer no dia de sábado, para modo no dia de sábado, maná que está caíba. E mais interessante ainda, maná que era guardado de sexta-feira para sábado, que te estragava, que te criava bicho. E enquanto que os outros dias, se as guardava maná de um dia para o outro, ele também chega tudo estragado. Guardar maná é sinal que nós não está pertencer verdadeiro Deus, aceitar ser sabedoria. No livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, ele está falando: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Que hábito que Jesus e apóstolo Paulo tinham em comum? Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para
para ler. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. A Bíblia está falando que Jesus e o apóstolo Paulo tinham costume de participar ativamente na cultos de sinagoga. Não na sexta-feira, não no dia de domingo, mas assim na sábado, te prega, te ensina ao povo a palavra de Deus. Existe práticas cristãs que têm fundamento bíblico. Como é que Jesus considera tudo isso? E ele, respondendo, disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição de homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Jesus fala que em vão esta te adorar, esta te ensina doutrinas que são preceitos de homens. De acordo com a Bíblia, infelizmente a observância de domingo está estabilizado na tradição que são mandamentos de homens e não mandamento de Deus. Cristo fala claramente que esta te adorar em vão, te seguir tradição imposta para homens, para líderes judeus. Se observância de domingo é tradição de homem, então a ela é aceitável para Deus. Quem é que ordena a guarda de domingo e quando essa mudança acontecer? Tem várias teorias que são usadas para justificar isso. Uma das teorias mais usadas para justificar a mudança de sábado para domingo é que, como o sábado foi abolido na cruz, então domingo foi fundado nesse lugar através da ressurreição de Cristo. Para mais popular que essa teoria é, a ela que tem base de fundamentação bíblica e também nenhuma base de comprovação histórica. Mas o que é que realmente aconteceu é que através da influência cultural paganizada do Império Romano, cristianismo de primeiros séculos, eles acabaram de aprender e eles assimilar vários elementos de origem pagãos. E dentre eles, esta destacava a adoração de culto para sol para meio de origem de povo persa, que é de cultura mitra ou mitraísmo. Mitraístas romanos, todo domingo, esta adorava sol invitos, também todo ano, no dia 25 de dezembro, esta celebrava o nascimento de sol. E dentre os mitraístas romanos, tem grande imperador Constantino, que era também adorador de Deus Sol. Imperador Constantino converteu para o cristianismo de forma superficialmente. A ele torna um cristão com convicção dividida, não dá que ele trazer para a igreja cristã essa adoração de sol e outras práticas pagãos. Nessa tentativa de harmonizar sol invitos de paganismo com o sol de justiça que é Cristo de cristianismo, a partir de ali, muitos cristãos começaram a adorar Cristo no domingo como dia de sol. Por exemplo, dia domingo na inglês é Sunday, traduzido significa dia de sol. Na língua alemã, dia domingo é Sonntag, traduzido significa dia de sol. Mas o que você perceba no início de adoração de sol, que é apenas um sincretismo religioso ou uma combinação religiosa, com o tempo isso começa a assumir um caráter institucional. Foi até dia 7 de março de ano 321 de Cristo, no concílio de Concedônia, que imperador Constantino, que é um fã ou um adorador de Mitra, decreta que todos juízes, todos habitantes de cidade, todos mercadores devem descansar no venerável dia ou santo dia do sol. Esse decreto foi seguido por várias medidas eclesiásticas para legalizar observância de domingo como dia de guarda para todo cristão. E a própria igreja romana te admite e eles está reconhecer essa mudança. E num desses livros de Catecismo Romano de segunda edição, Petrópolis, na página 376, no o seguinte: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Também num outro livro, na Catecismo da Igreja Católica, de 10ª edição de Loyola, na página 570, ele está falando o seguinte: o mandamento da Igreja determina e especifica
significa a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Tudo isso são histórias verídicas, comprovadas e publicadas que nós não podemos encontrar na qualquer biblioteca, na enciclopédia da história romana. Isso que são teorias. As mudanças de sábado para domingo tem base tanto na fundamentação bíblica e também tem base na comprovação histórica. Para ser honesto com a palavra de Deus, não precisa permitir que ele mesmo, Bíblia, pode falar qual é que é verdadeiro dia de guarda para cristão. No livro de Gálatas, capítulo 8, versículo 1, ele está falando: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, reprovado, amaldiçoado. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e a cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Quem é que instituiu observância de sábado e quando que isso acontecer? Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. De acordo com a Bíblia, sábado que foi instituído ou fundado para judeus na Monte Sinai, nem para romanos na Palestina, mas assim, observância ou guarda de sábado foi instituído ou fundado para Deus logo na criação do mundo. Na semana de criação do sétimo dia, Deus institui sábado e Ele coloca sobre ele um diferencial tríplice, que é descanso, bênção e santidade. Que importa com que sinceridade que pessoa se guarda 8 dias de semana, mas isso que te torna esse dia santo. Somente Deus pode tornar um dia santo. Quem é que deve ter prioridade na nossa obediência? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Bíblia está falando, o que é que te importa é ser obediente a Deus somente. A não nunca deve dar importância para mandamento de homens que são mandamentos desviados de verdade. Jesus, Ele é centro de nossa adoração e serviço. Jesus se para sábado como dia essencial de relacionamento com Ele. Ser fiel na obediência de sábado é demonstrar amor para Jesus. A nós é livre para poder escolher entre obedecer a Deus ou obedecer homem. A nós é livre para obedecer mandamentos divinos ou para obedecer mandamentos de uma igreja. A nós é livre para poder escolher guardar o primeiro dia de semana, que é domingo, não der que a ele um dia alterado ou falsificado ou adulterado, ou no poder escolher sétimo dia de semana, que é sábado, que é verdadeiro dia do Senhor. Nossa escolha de dia de culto te indica quem é que nós vamos escolher como Deus nosso Senhor. Se é Deus ou se é tradição de homem. Para a recapitulação do estudo de hoje, a nós vamos aprender que a palavra domingo que está aparecendo na Bíblia, e sim, ele está aparecendo como o primeiro dia de semana. A nós vamos aprender que pagãos adoravam sol no primeiro dia de semana. Constantino trazia domingo, que é dia de sol, de paganismo, e ele permaneceu até dia de hoje. Decreto de Constantino foi no dia 7 de março de ano 321 de Cristo. Só existe um único segurança, que é na obediência plena no mandamento de Deus.
Lembra que Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. qual é que é o compromisso de fé? Será que você acredita que até existe básica, bíblica, para observância de domingo? Será que você rejeita domingo como dia do Senhor para amor a Ele é uma imposição de homem? Será que você confirma sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus na sua vida? Você acredita ou não? Verdade é verdade.